Talhaferro, senhor Talhaferro, a Comissão de Segurança Pública, o senhor tem falado com a Comissão de Segurança Pública, com alguns membros da Comissão de Segurança Pública, através do seu advogado. Então, eu gostaria, assim, que de forma assim, muito imediata, mais rápido que imediatamente, nós podemos evitar a morte moral e, quem sabe, física de um cidadão e de centenas e dezenas de mães e pais nesse país e evitar o caos a que se avizinha a nação brasileira. Eu gostaria que o senhor advogado, que tem feito contato com alguns membros aqui da comissão, que falam com o senhor, estávamos esperando, junto com você, pacientemente, que a emissora desse, essa emissora, depois de checar todos esses fatos, com peritos aí no exterior, de que eles são verdadeiros, com perícia particular e perícia dessa grande empresa de comunicação que está aqui no Brasil também, mas tem a sua base nos Estados Unidos. E Vossa Senhoria resolveu mostrar hoje, depois de muita luta interior e muito convencimento, porque o medo de não ter o alcance e que também nós também imaginávamos, mas graças a Deus você mostrou, e que ele chegasse. Nós temos o presidente da comissão, nós temos os advogados aqui e os nossos que temos falado com Vossa Senhoria, inclusive eu. É que isso chegasse a nós, porque nós precisamos tomar uma providência urgente e, quem sabe, aí no dia de hoje, se nós formos esperar, presidente, para ter uma outra reunião, e outra reunião, não, mais outra agora. Reunião, nós não podemos perder o time. Nós podemos evitar a morte do presidente, cidadão que está sendo crucificado. Uma questão de ordem até pela brevidade, e o senador tem a propriedade. Eu sugiro a Vossa Excelência, de forma emergencial, que a gente chame não só uma coletiva de imprensa, mas temos juristas capacitados para montar uma peça, entregar em mãos ao ministro André Mendonça, que hoje é um relator. Nós podemos hoje mostrar para o Brasil os crimes que estão sendo cometidos. Isto é gravíssimo, nós temos essa ferramenta, o ministro André Mendonça com certeza irá receber essa peça jurídica, porque essas comprovações hoje fazem com que esse julgamento pare. Esse julgamento não pode continuar. Nós temos que mostrar para o Brasil e para o mundo as provas materializadas do modus operandi de um gabinete paralelo. A vaza-toga é uma realidade e temos como comprovar. Por isso, senhor presidente, eu peço que seja marcada uma coletiva de imprensa e a entrega por esses senadores e deputados de oposição para o ministro André Mendonça. Precisamos mostrar o que está sendo colocado aqui. Era isso, senhor presidente. Eu fico muito preocupado, presidente, com como o exemplo não vem de cima daqueles que deveriam dar o exemplo, resguardando a Constituição, né, e não vem de cima. Está aqui, pelas perguntas feitas, fica muito claro as violações do ministro Alexandre de Moraes, e isso está se irradiando pelo Brasil, viu? A gente toma conhecimento todo dia de juízes que se espelham, né, na injustiça suprema hoje da nossa nação. E nós temos um exemplo agora dessa semana, por exemplo, lá da Rádio Auriverde, que está transmitindo agora do Pitoli, que foi condenado por uma fala no Senado Federal, convidado nosso na comissão, e não quiseram, a justiça lá não quis ouvir a testemunha. Não, dispensa. Então, olha a que ponto nós chegamos. A Constituição foi pro lixo. Devido ao processo legal, não existe. E isso é bom que fique claro para que as pessoas de bem desse país, independente de questão partidária, política, direita, esquerda, olhem para isso enquanto é tempo. Para que a gente, o restinho de democracia que a gente tem, que a gente possa, de alguma forma, voltar o Estado Democrático de Direito. E isso precisa de ação de gente do bem, se posicionando, escrevendo para jornal, falando nos condomínios. Eu acho que esse é um trabalho. E dia 7 de setembro, senhor presidente,
é um dia que nós temos o dever cívico dos brasileiros, de bem, desse país, pelos filhos e netos da gente, pela justiça, pela ética, pela liberdade, voltarmos às ruas pelo bem da nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Hoje é um dia grave e histórico. De um lado da praça está o último capítulo sendo encenado hoje, que é o capítulo da farsa. Claramente comprovado de que criaram um crime, inventaram um crime, o tal do golpe de Estado, e de lá para cá a narrativa é para cumprir o objetivo, que é tirar Jair Messias Bolsonaro da urna no ano que vem. Tudo o que foi feito, o que está sendo feito é prova disso. Não houve tentativa de golpe de Estado, o que há é uma narrativa que criou um crime primeiro e busca, no capítulo final de hoje, dar a pena que deve ser, se pessoas que escreveram Perdeu Mané, pegou 15 anos, 17 anos de cadeia, então imagino qual é a carta marcada completamente. O ministro Barroso, ainda ontem, aqui entre aspas, em breve vamos colocar o extremismo à margem da história, fecha aspas. O ministro Moraes, antes do voto, faz um discurso dizendo da soberania nacional, que não pode ser negociado. Isso aqui é só mais um exemplo de que o presidente Bolsonaro já está condenado. Hoje se encerra esse último capítulo da farsa de um lado da praça. Só que do outro lado da praça está, e aí eu quero aproveitar para fazer aqui o agradecimento ao Eduardo Tagliaferro, está do outro lado da praça aqui no Congresso Nacional, mais especificamente na Comissão de Segurança Pública, um depoimento que põe por terra toda a narrativa construída desde o dia 8. E não só do dia 8 de janeiro de 2023, mas que reforça a convicção de que as eleições de 2022, elas foram manipuladas, um termo até brando, elas foram fraudadas, porque claramente houve um trabalho do TSE com o Supremo Tribunal Federal coordenando na figura de uma só pessoa que trabalhou incansavelmente para dar a um lado, a um aspecto ideológico da eleição, condições favoráveis de vencer. Além do que já foi citado aqui, podia colocar mais. Quantas vezes o presidente Bolsonaro foi proibido de veicular imagens, assuntos, foi proibido, por exemplo, de vincular a figura do Lula da Silva às ditaduras pelo mundo afora. Então, isso está claro. Então, senhor presidente, as perguntas, eu não quero agir para ganhar tempo prejudicando os colegas. Então, as perguntas que eu tinha, elas já foram respondidas. O senhor Tagliaferro já disse da existência de uma força-tarefa entre STF e TSE. Já disse que as mensagens reveladas foram mantidas pessoas presas, não pelo que fizeram, mas pelo que eram ou são. Bolsonaristas, patriotas, críticos. O nosso querido Amin acabou de fazer a outra pergunta e já está respondida, que o senhor sofreu pressão direta, e o grupo, para que pessoas que a própria PGR pediu para soltar fossem mantidas presas. Presidente, esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. A comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje
E tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui, a gente não fizer nada ainda hoje. Está aqui a minha indignação. Senhor Eduardo, Bom, senhor presidente, Marcelo Van Hatten. eu estou inscrito na fila como os demais, então eu gostaria, em primeiro lugar, que depois de suspensão se retomasse, porque eu quero um momento adequado para fazer perguntas, até porque essa é a audiência mais importante de tantas audiências importantes que nós já tivemos. Agora, eu só quero fazer um comentário, porque não estou saindo aqui para a reunião de líderes com o deputado Hugo Mota e os demais líderes. Eu quero fazer um comentário apenas. Nós falamos muitas vezes que caiu a República. Eduardo Talhaferro demonstrou que não existe mais República para cair. Na verdade, o que nós podemos fazer com essas informações é derrubar a ditadura. Precisa ficar claro. Quando ele mostra, e aí depois nas minhas perguntas vou ter oportunidade de fazer, que houve inclusive meios de comunicação envolvidos, possivelmente, para incriminar e prender pessoas inocentes. Quando ele demonstra que Alexandre de Moraes mandou forjar provas e inserir retroativamente e comprova com os originais, com aquilo que está mantido na sua integralidade, na sua integridade. Teremos, obviamente, de verificar todas as informações, mas estão aí nas mãos do senador Magno Malta, inclusive, cópias de conversa de WhatsApp, e nós fomos apresentados aos documentos salvos no computador. E quando... E talvez esse seja a cereja do bolo, creme de la creme, o pior de tudo. Quando o senhor Eduardo Talhaferro mostra uma conversa de WhatsApp com o Paulo Gonet, procurador-geral da República, no seu aplicativo pessoal, denunciando pessoas diretamente, se comprova que tudo isso é mais do que uma farsa. É uma forma de perseguir opositores e corroer a democracia. E no mesmo momento em que ele diz tudo isso e apresenta ao mundo, é retirado do ar o seu canal do YouTube, se comprova mais uma vez que Alexandre de Moraes não tem limites, não tem escrúpulos e vai atrás de qualquer um que o desafie. Por isso, concluo, senhor presidente. Saindo daqui, vou à reunião de líderes e peço escusa aos colegas por ter pedido esse minuto antes, que talvez não terei a oportunidade de fazer perguntas depois. Mas vou, junto com a liderança da oposição, exigir do deputado Hugo Mota que instale a CPI do abuso de autoridade, porque nós já estamos denunciando isso há anos, e que não permita que nada mais aconteça nessa Câmara dos Deputados, nem aqui no Senado da República, antes que votemos o impeachment de Alexandre de Moraes aqui e se instale a CPI do abuso de autoridade lá. Muito obrigado, senhor presidente, e anistia já. Presidente, eu vou tentar ser o mais breve possível, até pela suspensão. Dar boa tarde ao Eduardo Talhaferro. E já informar que na terça-feira que vem, na Câmara dos Deputados, na Subcomissão de Combate à Censura, na qual eu sou presidente, o Eduardo Talhaferro também vai fazer mais uma apresentação. Acredito que a quantidade de crimes, de aberrações jurídicas, de desrespeito à Constituição, de aprofundamento totalitário, serão necessárias 2 audiências como essa. Então eu já deixo aqui todos que estão presentes, convidados, na próxima terça-feira, na Subcomissão de Combate à Censura, que acontece na Comissão da Comunicação, o Eduardo Talhaferro estará lá também para responder as perguntas dos deputados federais. E para concluir, presidente, nesse momento, senhor Flávio Bolsonaro, o seu pai está sendo julgado num dos julgamentos mais abomináveis da história do país, de qualquer país democrático ocidental. E o que me chamou a atenção é que o seu pai está prestes a ser condenado, e nós sabemos disso, pela delação de um ex-assessor dele. Um ex-assessor dele que não apresentou nenhuma prova, que foi torturado e que teve a família dele ameaçada caso ele não cantasse ou não cantasse exatamente como Alexandre de Moraes queria. Curiosamente, nesse momento, nessa audiência, nós temos aqui também um ex-assessor. Um ex-assessor do Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto, Eduardo, o senhor sofreu alguma ameaça para que, se você não falasse o que você está falando hoje, a sua família seria presa? O senhor sofreu alguma ameaça de prender o seu pai, sua avó, sua mãe, sua filha, se você não falasse o que você está falando aqui hoje? Ou o senhor sofreu ameaças, o contrário, que se falasse a verdade, sofreria as consequências? Então chama a atenção, senador Flávio Bolsonaro, que o seu pai pode ter a vida destruída na mão do Alexandre de Moraes por uma denúncia sem provas de um ex-assessor. E aqui nós temos um ex-assessor com toneladas de evidências sendo mostradas ao vivo para o Brasil inteiro ver, mas que a justiça ignora.